preparamos, eu fiquei aí uns 3, 4 dias ouvindo uma palavra para me ministrar ela para você. Mas sempre tem aquele mas. Eu não vou pregar essa palavra para você hoje. Eu fui atrás de outra palavra. E aí o Timóteo mandou a palavra para mim. E eu nem falei para o Timóteo que eu não ia pregar a palavra. Falei, fica caladinho, mas ele é curioso. Ele foi ali e viu a palavra. Ah, mas por que você não me falou que eu tinha feito a palavra? Eu falei, não, você vai comer algo que você ainda não viu eu falar. Então você vai experimentar junto com os outros. Amém? Eu vou falar. E então você não vai embora, fique até no final, que no final eu vou falar. Amém? E eu quero compartilhar com você as estações de Deus na nossa vida. As estações de Deus na vida do homem, na vida do ser humano, na vida do cristão. As estações de Deus ao tempo. Uns falam estações, outros falam tempo, outros falam momentos. Mas nós sabemos que há tempo para todas as coisas. Essa palavra eu tenho clareza e convicção, porque se você perguntar para um agricultor, ele vai te falar com toda a clareza do mundo que há tempo para ele plantar. Ele sabe o mês certo dele plantar, ele sabe o mês certo dele arar a terra. Então há tempo para quê? Para cuidar da terra, há tempo para adubar a terra, tempo de esperar chover, e o tempo para ele colocar ali na terra, que é o solo, que hoje o povo nem chama mais terra, é solo. O povo inventa nome bonito para tudo, né? Ele prepara o solo para receber as sementes, e aí ele vai colocar ali as melhores sementes. Então, Beth, mas o que isso tem a ver com o tempo? Se você não entendeu o tanto de tempo que eu falei para você até chegar aqui, misericórdia. Quantos entenderam? Tempo para cuidar da terra, tempo de arar a terra, tempo de jogar o adubo na terra. Agora é o tempo de colocar a semente na terra. Hoje tanto tempo que já passou e você nem percebeu. Então há tempo para tudo. O agricultor jamais vai pegar aquelas melhores sementes que ele comprou, que ele reservou, e jogar ela lá no chão de qualquer jeito. Não, é dinheiro perdido, é tempo perdido, vai se frustrar. Então não é diferente com a nossa vida cristã. Então você precisa se preparar também em Deus para você pregar o evangelho. Porque na hora que você se prepara em Deus, eu falo, é você buscar a Deus, se encher de Deus. Porque quando você se enche de Deus e você abre a sua boca, o Espírito Santo vai operar. E o poder de Deus vai manifestar e vai tocar nas vidas. Vai tocar nas vidas. Porque não adianta eu sair daqui com o peito estufado e ir ali fora tentar expulsar um demônio na força do braço, que não vai acontecer. Eu preciso do poder de Deus. Talvez eu vou pegar até uns bifetes, uns tapas, uns murros. Mas quando ele olhar para mim, que enxergar aquele que está em mim, ele vai bater em retirada. Mas não é na força do seu braço. Entenda, a estação de Deus na nossa vida é para nós triunfar sobre elas. Para nós conquistarmos, tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou. Não é conquistar, Beto, é tomar posse do que Ele já conquistou. Tudo é pela graça. Entenda, meu irmão, é pela graça de Deus. Às vezes você já está cansado de ouvir eu falar isso aqui, mas eu vou bater na tecla. Para nós avançar, para nós experimentar do melhor, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Então, se nós depender do Senhor Jesus,
nós vamos ver coisas acontecer no nosso meio que ninguém nunca imaginou acontecer. Mas o que é isso, Beto, que vai acontecer? O que nós desejamos? Eu não sei você, mas eu anseio que haja um avivamento nessa cidade. Mas para que haja um grande avivamento, tem que haver homens e mulheres dependentes de Deus. Como assim dependentes de Deus? Aqueles que estão aqui no nome do Senhor Jesus, estão aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus. Nós não somos radicais livres mais um nessa cidade. Nós somos os embaixadores de Jesus aonde nós estamos. Porque nós não fomos colocados lá por acaso, não. Eu não fui jogado de funda em Rio Preto por acaso, não. Eu não peguei um ônibus nem sem saber para onde ficava Rio Preto e conheci essa cidade, não foi por acaso. Há um chamado de Deus, há um alinhar de Deus. Sabe, às vezes eu fico lá em casa, eu não sei você, mas eu viajo na maionese, mas na maionese com toda reverência e respeito em Deus. Eu falo, Senhor, mas às vezes eu não entendo como que o Senhor me tirou lá da roça, que eu era matuta, me jogou lá em Goiânia, na capital, numa cidade, uma pessoa que nem eu, que não gostava de barulho e de estar no meio de gente. Como que entende isso? Qual que é a lógica disso? É eu e Deus conversando. E aí, chega lá em Goiânia, eu conheço algo que eu nunca tinha conhecido, que era o amor de Deus, o amor de alguém que você não vê, que você pode tocar humanamente, mas você se sente tão protegido por esse amor. Imagina Deus, aonde que o Senhor não me encontrou. E Ele me trouxe para cá. Há um tempo, rodou um tempo grande para que eu pudesse chegar aqui. Passou muitas estações, passou verão, passou inverno, sabe? Passou épocas, anos, para me chegar aqui. Mas em todo esse tempo que eu passei, em todos os momentos da minha vida, hoje, na revelação que eu tenho em Deus, eu afirmo a falar como Paulo, eu dou graças a Deus, por eu ter sido encontrado por Ele. Porque vai lá saber, se o Senhor não tivesse me achado, aonde eu estaria, quem seria eu hoje? Qual que seria a minha influência hoje? Que eu era aquele jovem matuta que se alguém olhasse para mim, eu já dizia, perdeu alguma coisa aqui? Perdeu? Achou alguma coisa em mim que você estava caçando? Porque eu fui criado de um jeito que desaforo não leva para casa, homem não chora. E o que aconteceu na primeira palavra do encontro? O Beto estava chorando. Ali naquele momento, algo estava acontecendo. O Senhor marcou um tempo para mudar a minha vida, para mudar a minha história. E houve uma caminhada de lá aqui. E a mesma coisa não é diferente, Ele fez com você também. E quantos outros vieram antes de nós, que às vezes zombavam de Deus, mas um dia foi encontrado por Ele, e a sua vida foi transformada. O que eu quero falar com você, jovem? Não desperdice o tempo que você está. Porque o tempo que você está
é o tempo que Deus pode estar te forjando para algo grande. Então eu dou graças ao Senhor por Ele ter me encontrado. E quando eu vejo o Pedro falando de generosidade, meus irmãos, se você abrir a sua mente, você olhar profundo na história, e você vê, Senhor Jesus, como o Senhor foi tão generoso para com a minha vida. Eu não falo com a igreja, eu não falo com o mundo, eu não falo com as pessoas, mas você olhar para si e dizer como o Senhor foi generoso. Por causa de mim, o Senhor abriu mão de tudo, por causa da minha pessoa. Por que eu não vou ser generoso com esse Deus? Por que eu não vou ser amoroso com esse Deus, que Ele demonstrou a sua grandeza de amor para com a minha vida, e eu vou viver ela de qualquer jeito? Eu vou fazer o que me der na teia. Não estou nem aí o que as pessoas vão falar de mim. Isso é burrice e tolice ao mesmo tempo. Deus nos escolheu para que cada momento da nossa vida seja um triunfo em Deus, seja uma conquista em Deus. Então nós precisamos entender: Beth, mas a minha vida, eu olho para mim, nada dá certo. Passou o ano, entrou o ano, saiu o ano, entrou 25, acabou 25, chegou 26, é o ano da multiplicação, e a minha vida parece que só vai para trás. É porque você só olha para a dificuldade, deixa de olhar para as circunstâncias e olha para aquele que te chamou, que você vai experimentar do melhor dessa vida. Não tem nada a ver com essa palavra. Olha o que a palavra de Deus fala lá em Daniel 2:20. Daniel 2:20, é isso? Agora eu vou entrar na minha palavra, gente. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Então, sem poder, nós não vamos conquistar essa geração. Sem unção, nós não vamos conquistar essa geração. E a visão que eu tive ontem fala sobre isso. Com isso é poderoso. E aí eu aqui ouvindo o louvor, e o Senhor, a mesma coisa o Senhor me mostrando. E tem tudo a ver com essa palavra, porque nós precisamos respeitar o tempo de Deus na nossa vida. Nós precisamos aproveitar o tempo de Deus na nossa vida. Eu e você, nós precisamos entender, nós somos vasos. Senhor, o Senhor me plantou ali ou acolá, o Senhor me colocou aqui. Então, Senhor, eu preciso depender de Ti. O que o Senhor quer mostrar? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer atrair aqui através da minha vida? Poder de Deus. Seja cheio do poder de Deus, jovem. Beth, mas por que você fala tanto isso? Eu não vejo você crescer, não vejo você avançar. Às vezes você não vê, mas olhos não viram aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Eu não preciso, Radical Livre, ver, eu preciso crer, acreditar, ter clareza, ter convicção de que nós fomos chamados para transtornar essa cidade debaixo da graça de Deus. Sabe, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça do filhinho de mamãe e nem do queridinho do papai. Eu estou aqui para dizer: você foi alvo desse amor, que um dia eu fui encontrado. Então aquele que sente que é amado, ele tem certeza que ele é protegido por Deus.
Então eu não preciso sair correndo atrás de governador para ele proteger a minha vida, não. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque ordem dará o Senhor aos seus anjos, que me guarde, me proteja, me guia, me sustenta. Nada pode deter você, Radical Livre, quando você depender de Deus. Quando você depender da graça e do favor de Deus. Amém? Primeiro, Jesus. A primavera. Primeira estação é a primavera. Mas tem duas palavrazinhas que elas não são brasileiras, que eu não sei ler, que eu queria falar para você. Se alguém souber, me ajuda. E se você olhar para muitos homens hoje, eles pregam algo, no meio dos radicais livres, eles falam que há um Kairos de Deus na sua vida, há um Kairos de Deus na nossa vida. O que é esse Kairos? É o tempo de Deus. Nós precisamos estar e fazer a vontade de Deus no tempo de Deus, aonde Ele nos colocou. Porque o Bete, ou você, seja quem for, queremos algo para a nossa vida. E a gente quer que tudo aconteça o ontem, porque já quer desfrutar hoje. O ser humano, eu acho que o maior defeito do ser humano é não esperar, é desesperar. Então nós precisamos respeitar isso. Porque quando nós esperamos o tempo de Deus, nós vamos desfrutar daquilo que nós temos buscado em Deus em maturidade e revelação. Porque o que adianta a Esté comprar uma Ferrari hoje? Ela vai andar, ela vai usufruir dessa Ferrari? Não, só no banco traseiro. Mas é o desejo dela só andar no banco traseiro? Não, sentar o pé, V8, né, que fala? Motorzão V8, é isso? Sentar o pé, chega a bicha, sai com a frente levantada, não é verdade? Mas o que adianta? Então nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. E as duas palavrazinhas, ela fala assim, é Cronos, e a segunda é Kairos, é o tempo de Deus na nossa vida. Então nós precisamos aproveitar esse tempo. Qual que é o tempo que você tem hoje na sua vida? Qual que é o momento que você está vivendo hoje? Você está vivendo o momento de você entregar tudo que você puder para o Senhor. Eu não tenho mais a força que você tem mais hoje para aplicar em Cristo. Mas o povo diz que a sabedoria está com os mais velhos, né? Eu estou aqui para aconselhá-los, para falar na sua vida, porque eu não vou mais, às vezes, acessar aonde você acessa. Você está acessando, aonde você tem liberdade, eu não tenho mais. Então você tem que aproveitar esse tempo. Você tem que aproveitar essa oportunidade, jovem. Não deixa ela passar. Porque quando você chegar na idade que eu estou, talvez, eu não estou jogando uma praga ou amaldiçoando você, não. Você vai pensar, por que o Bete falava e eu não fiz? Bem que ele avisou tanto, e eu não aproveitei. Agora que eu já estou com meus 30 anos, é que eu vejo que naquela época era o tempo de eu fazer a diferença. E eu não fiz. Porque na idade que você tem naquela época, hoje, a idade que você tem, eu xingava os crentes. Mas para você ver, quando nós somos alvo do amor de Deus, Ele transforma a nossa vida.
para que Paulo tivesse uma experiência com Deus, ele precisou de algo, ele precisou cair do cavalo. Que você não venha cair do cavalo para você aprender que você é filho amado, escolhido e separado, que você foi plantado para frutificar. 2 Samuel 11, projeta para nós. 2 Samuel 11. Decorrido um ano, no tempo em que o rei costumava sair para as guerras, enviou Davi a Joabe, o seu servo, com ele, e todos os Israel. Jeová, aleluia. Então aqui a palavra de Deus, ele fala de Davi. Davi, se você olhar para a Bíblia, a palavra de, cadê? Voltou? Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Algumas visões da Bíblia descrevem como a primavera que vemos é o pecado de Davi. A Bíblia nos mostra que o único lugar que Davi deveria estar para que ele não tivesse caído no pecado era na guerra. Mas a palavra de Deus fala que ele não foi, ele ficou em casa. Mas a palavra de Deus mostra, mesmo assim, Davi foi conhecido homem segundo o coração de Deus. Esse talvez seja um dos maiores elogios para um homem de toda a história. Elogio de Deus à vida de Davi, que ele era o homem segundo o coração de Deus. Então nós precisamos entender algo, meu irmão, se Deus escolheu você, não importa o que você venha fazer, nada disso vai mais anular aquilo que Deus tem preparado para você. Nada disso vai, não é o pecado, nada nesse mundo. Nós precisamos entender, Radical Livre, jovem, você é um jovem destinado ao avivamento. Jovem destinado ao avivamento são jovens separados pelo Senhor. Você foi encontrado um dia pelo Senhor para que você viesse desfrutar do melhor de Deus. Mas tem algo na vida, na caminhada de Davi, que ele parou. Falou, peraí, eu não preciso ir, eu vou ficar em casa. Hoje tem culto de jovem, não vou para o culto não, vou ficar assistindo o jogo do Brasil que vai jogar hoje. E aí o que acontece? O Brasil perde e ele mete o pau a xingar, falar mal de todo mundo, não é verdade? Bem que eu poderia ter ido para aquele culto que eu tinha ganhado muito mais. É tarde. Então que você não venha abrir mão do melhor que o Senhor tem para você. O melhor lugar que você deveria estar é na presença de Deus, é se enchendo do poder de Deus. Aí você convida aquele amigo que tem um ano, que você convida ele para ir no encontro e ele nunca foi. Aí na partida de futebol ele vai. E aí o que acontece lá? O crente carnal aparece, entra em cena. Aquele que você fala, não, vai ser poderoso o encontro. Meu irmão, se você for, você vai ser transformado por Deus. Mas aí o que acontece na hora que está assistindo o jogo? Os palavrão começam a sair. Aí o que não é crente olha assim, que é isso? Eu que vou para a igreja desse cara? Nunca. Que transformação ele tem lá? Que ele sempre falou para mim que ele ia ser transformado, a vida dele ia ser mudada. E aí o que aconteceu? Você perdeu a oportunidade.
Você trabalhou tanto, mas por você não estar cheio de Deus, começou a falar coisas que não deveria, e foi afastar as pessoas que você tanto investiu na vida. Sabe por que nós não avançamos? Porque nós não testemunhamos de fato aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A Beth vai falar da nossa vida, porque você sabe o que Deus fez na sua vida. Você tem propriedade. Eu chegar aqui e falar da vida do Guilherme é fácil. O Guilherme era um jovem, passou pelo encontro, eu consolidei ele, a vida dele foi transformada. Só isso que eu sei. Mas a verdadeira transformação na vida dele, quem sabe é ele. Ele tem propriedade para falar, ele tem propriedade para testemunhar. Eu não sei o que o Guilherme gostava de fazer, eu não sei qual que eram os vícios que o Guilherme tinha, que ele foi liberto. Então ele tem mais propriedade. Então você é ferramenta nas mãos de Deus. Beth, mas eu não sei falar nada. Fala o que Deus já fez na sua vida. Fala o que Deus moveu na sua vida, o que era você antes de conhecer Jesus e quem você é agora. Aproveita e fala das mudanças que Deus fez na sua vida, as libertações que Deus fez na sua vida, porque nós somos libertos todos os dias, precisamos de nós mesmos, reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida. Porque quer ou não, o caminhar da vida cai naquele negócio da gente achar que é bom o suficiente. Eu já estou mais maduro, hoje eu já sou líder de célula. Tem coisas que não é mais para mim fazer. Pastor Ricardo Landim falou que quando ele foi fazer o seminário, colocaram ele para cuidar de banheiro, e ele queria pregar o evangelho. Não, você vai lavar banheiro, você vai cuidar dos banheiros da igreja. E ele falou, mas como assim? Aí o irmão falou, não, mas daqui 1 ano você vai ser promovido. Ô glória! Ele deu glória, né? Aí passou o ano, agora você vai arrumar as cadeiras do prédio. Falou, mas como assim? Eu quero é pregar. Há um processo na nossa vida, João. Às vezes as pessoas estão só atrás de palco. Às vezes as pessoas só estão atrás de aparecer. Eu sou líder, agora eu posso falar na vida de quem quiser. Eu posso mandar as pessoas. Não, maior é aquele que serve. O Senhor, Ele veio para nos servir. Então, Radical Livre, se nós queremos desfrutar desse tempo de Deus, nós precisamos nos encher de Deus. O rei Davi, ele tinha que estar na guerra, lutando junto com os seus guerreiros, seus soldados. Porque que o Senhor te dá uma palavra, te dá uma visão, te dá uma intuição para você fazer algo e você não faz, porque você acha que vai passar por careta. Não, meu irmão, deixa Deus fazer. Eu entrei nessa vibe agora. O diabo não vai mandar eu pregar o evangelho, o diabo não vai mandar eu pôr a mão sobre uma pessoa, jamais. Então, meu irmão, se Deus te plantou, exerça a autoridade que Ele te deu também, aonde você está. Amém? As oportunidades de fazer a diferença, então não perca elas, porque elas vão e elas não voltam mais. Elas não voltam. Vai passar. O tempo da juventude vai passar. O tempo de você aproveitar lá na sala de aula vai passar. E aí quando você olhar para trás e fala, meu Deus, o que eu fiz? Deixou o tempo da oportunidade passar. Então você precisa respeitar o tempo de Deus. E a segunda fala do verão, da época. O que é o verão para você?
que é verão para você? Para minha terra eu só entendo que verão é o tempo seco. É o tempo que é seco. Verão é agostão, é só ventos, poeira. Mas na palavra de Deus tem algo que nós possamos aprender. É época da aceleração das coisas. Sabe, nós precisamos esperar o tempo de Deus. É o tempo da combustão, esquentar para a velocidade. É onde você vai ligar o carro, o motorzão V8 da Ferrari. Quando o bichão estiver pronto, você vai voar. Mas é isso que Deus quer que você faça? Em Deus, sim. Se nós formos chamados por Deus e formos plantados no lugar, Deus ele não quer que nós caminhamos apenas, nós corramos. Qual que é o correr? A carreira proposta que Deus tem para nós. Mas se você olhar na vida, eu fico assim pasmado diante de Deus. Quando eu olho para um jovem que eu falo com ele, ele vem daquele passão. Falei, meu Jesus, o que fazer? O Senhor quer que nós corramos, pregamos o Evangelho. O tempo está próximo. Quantas vidas você quer ganhar para o Senhor, meu irmão? Quantas vidas você quer ver salva? Você precisa ter uma urgência dentro do seu coração. Ah, Beth, mas eu não sinto nada. Pede para o Senhor que Ele vai te dar. Dor de parto na Bíblia fala de filhos espirituais. Gerar filhos espirituais para o Senhor. Quantos filhos você tem gerado? Quantos filhos você tem orado esse ano para o Senhor, para que eles convertam? A oportunidade de você pregar o Evangelho. Tem orado, às vezes Deus tem dado a oportunidade, mas você não aproveita. Aproveita, meu irmão. Eu estou aproveitando lá no meu trabalho. Tem um jovem lá que agora encanou comigo, quer saber muitas coisas. E eu só pela graça. Falar, Senhor, que o Senhor me dê revelação. Então nós precisamos aproveitar, gente. Não deixe o tempo da oportunidade passar na sua vida, onde Deus quer acelerar os passos na sua vida. Qual estação da sua vida você está? Qual situação você tem passado que você precisa do acelerar de Deus? Que você precisa da mão de Deus para que você voe? Sabe, nós precisamos ser como uma flecha. Está pronto para quando o Senhor nos soltar, nós atingir o alvo. Não perca esse momento, esse tempo. Talvez o amanhã não seja, já seja tarde demais para nós. Porque no fechar de olho, talvez nós não abrimos mais ele. Eu já falo para você, eu não estou mais preocupado não. Qualquer momento eu creio que o Senhor está vindo. E a minha maior preocupação é, eu falo, Senhor, como que esses jovens vão estar? O que está passando na cabeça desse jovem, adolescente? Eu estava falando com Timóteo, diante de Deus, falei assim, Timóteo, eu não sei se eu estou falando grego, eu não sei se eu estou pregando certo, eu não sei, porque parece que os jovens não estão querendo nada com nada. Não tem mudança, parece. Só se a mudança estiver aí interna, quando você explodir, aí o avivamento vai acontecer. Vamos aproveitar esse tempo do Senhor na nossa vida. Tempo de nós acelerarmos, tempo de nós experimentar. Sabe, Deus não está preso nas nossas guerras. Ele que faz através de nós. Sabe, nós, Radical Livre, nós fomos chamados. Não foi para nós ficar parado, não. Nós fomos chamados para nós correr, fazer a diferença. Que o mundo olhe para nós e enxerga jovens famintos por Jesus. Quando eu falo faminto, jovem,
Oh, meu Deus do céu. Nada pode roubar o teu tempo com o Senhor. Eu não sei, diante de Deus, eu não sei o que passa na cabeça de muitos. Eu não sei se a vida cristã, ela não é só você vir num culto, não, no domingo. Eu não vou no culto domingo porque eu fui sábado. Eu não vou no culto sábado porque eu vou no domingo. Eu não vou na vigília porque eu vou no culto sábado. Eu fui na vigília, então eu só vou no culto domingo. Meus irmãos, quando eu converti, quando eu passei pelo meu encontro, aonde tinha uma vigília eu estava lá. Tinha um culto, eu estava lá. Porque eu tinha uma sede, uma fome insaciável. Eu queria, porque queria mais e mais de Deus. Não é à toa que lá eles me chamavam caçador de demônio, em Goiânia. Porque eu apaixonei de saber que ferramenta nas mãos de Deus eu era. Matuta, vem, põe as mãos sobre o endemoniado, ele é liberto. Eu entendi que não era na força do braço. Então, quando você vier entender que a vida com o Senhor, a vida que o Senhor escolheu para você, não depende de você e sim dele, meu irmão, você vai viver uma vida de descanso. Quando você descobrir a grandeza, a essência do ser usado por Deus, meu irmão, todo dia você que vai querer fazer algo. Porque você vai descobrir o quão isso é prazeroso, pregar o evangelho, e você vê as pessoas chorando, as pessoas confessando a Jesus, lá na sua célula. Mas minha célula não vai para frente, por quê? Porque você está tentando do seu jeito, não é do seu jeito. Deus só te plantou lá para você guiar, não foi para você mandar. Sabe por que os jovens não permanecem no meio dos radicais livres? Porque nós não amamos da maneira correta. Quantos jovens você viu aqui nesse prédio, no culto ou vigília, que veio uma só vez? Nunca mais você viu a cara dele. Nunca mais você perguntou por ele. Isso é a maneira dos radicais livres, jovem? Não, nós precisávamos dar, como é que se diz? Dar atenção para aqueles que estão, aqueles que chegam no nosso meio. Gente, eu falava para os meus líderes, tem um visitante, esquece que você tem célula, esquece que você tem membro, dá atenção exclusivamente para ele. Você está ensinando a sua célula como fazer. Porque da próxima vez, se você ensina uma, duas vezes, na terceira vez, todo mundo vai correr para cima do visitante. Você nem vai mais precisar fazer isso. Anfitrião. Porque é isso que nós precisamos fazer, é acolher os jovens que estão chegando. Porque virar as costas, o mundo lá já fez isso. Pedrada, o mundo lá fora arrebenta com eles. E aquilo que eles precisam para ter a sua vida, para ter a sua vida transformada é o poder de Deus. E você precisa do quê? Está cheio do poder de Deus. Para você marcar essa geração. E eu falei para você que não ia dar tempo. Terceiro, outono, as folhas caem. As folhas caem porque Deus te leva para uma próxima fase. Porque Deus vai te fazer deixar algumas coisas, de muitas coisas que você não pode levar, que não é necessário mais para a sua vida. Olha o que a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 13, 11. Olha aqui, isso aqui é poderoso. Isso aqui você precisa aprender na sua vida. Olha o que diz: quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Agora cheguei a ser homem.
das coisas próprias de menino. Você, Radical Livre, não faz mais parte desse mundo. Você faz parte dos embaixadores de Jesus. Você faz parte dos escolhidos por Deus. Ah, Beth, mas fulano não gosta de mim, eu não gosto de fulano. Dane-se. Você está aqui para fazer a diferença, meu irmão. Esquece das coisas que aconteceu e olha para Jesus, porque se você ficar preso nas coisas daqui, desse mundo, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você nunca vai experimentar da vida que Deus escolheu para você experimentar. O que adianta? O Senhor vem, pelo sangue dele, nos lava, nos purifica, porque nós somos lavados pelo sangue. O Senhor nos deu uma nova vida, mas o que acontece? Nós ficamos pensando naquelas mágoas que fizeram para nós lá atrás. Fulano, ciclano me magoou, ciclano não gostava de mim, ciclano falava mal de mim, eu tenho uma raiva de fulano. Se eu ver ele na rua, desvio para um lado, ele vai para o outro. Não quero nem falar com ele. Você é uma nova criatura. As coisas para trás ficaram, eis que se fez tudo de novo em Cristo Jesus. Então você tem que experimentar o tempo de Deus na sua vida, deixando as coisas naturais para experimentar do sobrenatural de Deus. Assim nós vamos avançar, assim nós vamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Oh, Deus. É necessário avançar. Pessoas não avançam porque não deixam coisas de menino, mimice para trás. Ah, eu não gosto que fulano fale assim comigo. Ah, eu não vou no culto de jovem hoje porque ciclano está lá. Ah, eu não vou na vigília hoje porque fulano não falta uma vigília. Deixa de ser menino e cresça, amadureça, deixa Deus mover. Você está impedindo que Deus transforme a sua própria vida. Espero que aqui não tenha ninguém desse jeito. Deus tem um novo tempo, uma nova estação. Esteja disposto a deixar. O que devo deixar é que não cabe nesses lugares. Em tantos os anos que esta igreja, mas não avanço para lugar nenhum. Nossa vida vai ser uma vida de largar. Ah, Beth, eu tenho 10 anos que eu estou na igreja, eu nunca liderei. Por que você nunca liderou? Você se envolveu com a liderança? Porque se você se envolver com a liderança, porque eu aprendi algo com o pastor Naô Pedrosa, quem é visto é lembrado. Quem é visto é lembrado. Mas às vezes você não vem num culto, você não vem na vigília. Às vezes a gente malha e vê você num culto de domingo por mês. Como que você vai avançar, meu irmão, desse jeito? Não tem como. Não tem como. Nós fomos estragados para esse mundo. Nós vamos viver a vida que o Senhor escolheu para nós. E o último, inverno, meu Jesus, é a fase da transição, a fase mais difícil, mas mais importante, porque o inverno é flores. As flores caem, as árvores secam, não tem frutos, nem formosura. A sua formosura está feia. Às vezes o jovem fala assim: ai, minha cela acabou, o que eu vou fazer? O líderzinho chega um momento da cela que todo mundo vai embora. E ele fala: e agora?
Eu vou chutar o pé no balde e vou largar tudo. Quer nem saber de igreja. Porque eu faço tudo, minha cela estava boa, mas não sei o que aconteceu, acabou, todo mundo foi embora. E agora? É tempo de você ir para Deus. Eu fechei 2 células. Uma eu falei assim, Senhor, se é o tempo, se não é mais o tempo de eu ficar aqui, acabou. Se é o desejo do Senhor que eu feche essa célula, o Senhor me tire daqui, que o Senhor me tira, eis-me aqui, seja feita a sua vontade. Na outra semana, não tinha mais célula lá. Nós precisamos respeitar o tempo de Deus. E a outra célula, eu falei, Deus, e agora? O que aconteceu? Mas entenda, todos os processos que você vive na vida cristã, que você passa na sua vida cristã, Deus está te preparando para outro nível. Deus está te preparando para você desfrutar de algo maior. A minha célula aqui no Boa Vista, ficou só eu sozinho. Mas eu permaneci em Deus, porque eu tinha convicção do chamado. E hoje me tornei discipulador. Porque nós precisamos dar as respostas certas para o Senhor. Momento difícil nós vamos passar, mas nós precisamos entender, eternamente é só a eternidade. A dificuldade passa, a dor de barriga passa, a dor de cabeça passa. Toma um energético, como é que chama? Um remédio, Doril, Dorflex. Vai passar. Mas eu te falo que eu tomei uma vacina na veia que nunca mais minha vida foi transformada. Foi o Espírito Santo. O remédio que nós precisamos é poder de Deus. Esse é o que eu e você precisamos. Está difícil, mas não é impossível para aquele que te chamou. Então vá para Ele, corra para os pés dEle. Ah, Beto, mas tem um abençoado, está me cercando. Coloca ele nas mãos de Deus. Senhor Jesus, mova, trabalha. Então, aí às vezes o tempo está difícil. Chegou na pior estação da sua vida. Passou o tempo da formosura, passou o tempo da beleza. Agora acabou toda a beleza que tinha. Ah, Beth, as pessoas esqueceram de mim. As pessoas não estão nem aí, não me ligam mais, não mandam mensagem, não mandam mais nem um WhatsApp no PV. Ah, eu não sirvo para nada. Mas deixa eu te falar, por mais que as pessoas esqueçam que você existe, por mais que as pessoas não estão nem aí para você, mas Deus está com você. Pode ser o momento mais difícil da sua vida, lá Ele está com você. Aquele que te chamou jamais vai te desamparar, jamais vai te deixar sozinho. Entenda algo, jovem. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. E se Ele quer que você faça a diferença, Ele jamais vai te largar. Às vezes os relacionamentos que você deixa de cumprir o propósito de Deus, chuta o pé no balde, vai viver a vida que você queria viver, vai passar. Aquele momento vai passar. E aí vai chegar o momento que você vai estar só, e aí? Meu Deus, que burrada que eu fiz. Que cagada da minha vida eu fiz. Que Deus me perdoe a palavra. Está filmando? Que eu fiz. Não espera, jovem, chegar nesse nível. Não espere. A jogar a sua vida no ralo. Viva o propósito de Deus na sua vida. Tinha um irmão que começou a mandar umas mensagens para mim. Eu quase mandei ele tomar banho.
Falei, você está tirando meu foco. Meu foco é Cristo. O irmão chegou para mim e falou, eu vou orar 40 dias de jejum para você casar. Quem disse para você que eu quero casar agora? Eu quero é pregar o evangelho, meu irmão. Por isso que você não ganha vida para Jesus, porque você está preocupado em coisas naturais dessa vida. Ainda da vida dos outros ainda. Ah, mas eu já estou com 30 dias orando pela minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai gastar os seus dias para Jesus. Vai gastar o tempo que você tem para Jesus, para fazer a vontade de Deus. Amém? João 16, 33 diz isso. Por final, quero chamar você para ficar de pé. E eu queria que a Magali cantasse aquele último louvor para nós. Equipe de louvor. Nós vamos cantar esse louvor. O último.